Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo sobre textos expositivos com foco em artigo de opinião. Vou explorar com vocês recursos usados na argumentação, tá? Vamos destrinchar um pouco mais desse tipo de texto, como por exemplo, a exemplificação, citação de autoridade, comparação, tudo bem? Coisa rápida, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver então. Vamos lá. O primeiro deles é a exemplificação. É um importante recurso para que o autor complemente os argumentos de seu texto, confirmando, esclarecendo e reforçando as ideias desenvolvidas. Eu pessoalmente não acho bom, não acho interessante usar um exemplo para indicar exemplificação, mas depois eu pensei melhor. Vamos lá. Enquanto José está passeando tranquilamente de carro, mostrando a cidade para sua nova namorada, José, que está em um veículo atrás, espera o momento de acelerar e ultrapassar, pois está meia hora atrasado para o trabalho. Bom, e aí o texto que eu peguei continua. Para mostrar a vocês, gente, o que é uma exemplificação. O assunto aí é trânsito. E eu peguei esse trecho do texto sobre trânsito, e aí o autor estava dando exemplos sobre o que as pessoas imaginam quando estão no trânsito, né? Cada um tem uma ideia do que fazer quando está no trânsito, né? Seja ele a motorista ou pedestre. Outro recurso que também é muito importante e pouco usado por nós na escola é a citação de autoridade. Por quê? Porque depende de conhecimento. Vamos ver? Quando empregamos um argumento citando o discurso, as ideias de uma autoridade no assunto sobre o qual estamos escrevendo, estamos usando uma citação de autoridade. Esse recurso tem a intenção de dar maior credibilidade ao texto. Eu falei sobre isso quando estudamos notícia e reportagem, que o repórter, se quiser dar maior credibilidade ao texto, ele usa o nome, o cargo de alguém na sua notícia para dar aquela informação. Bem simples aqui, ó. O consultor de tráfego, Horácio Figueira, só vê uma solução. Abre aspas. É preciso priorizar o transporte coletivo. Caso contrário, as cidades vão parar. Fecha aspas, alerta. Então, abre aspas e fecha aspas para indicar que este trecho é a fala da pessoa, da autoridade nesse assunto, que no caso é o Horácio Figueira. Tá? Só mais uma observação de aulas passadas. No finalzinho tá alerta. Lembra o que é isso? É um verbo de elocução. Já mostrando qual é a ação feita, realizada pela autoridade desse trecho. Tá certo? Ele alerta para isso. Terceiro recurso, também pouquíssimo usado, mas facilmente reconhecível. Dados estatísticos. Dependendo do tema que estamos discutindo, o emprego de dados estatísticos pode ser um importante recurso para dar credibilidade às ideias, fortalecendo-se e mostrando a sua veracidade. No entanto, é importante ter cuidado em relação à fonte da qual são extraídos esses dados, pois ela deve ser segura e confiável. Nada de ficar inventando dados, gente. Tem que tirar de um lugar seguro. Meu exemplo, aqui, ó. A força do agronegócio brasileiro não está representada somente pelas grandes propriedades rurais. Dados do IBGE de 2006 revelam a contribuição considerável das pequenas e médias unidades rurais para a economia do país. Segundo o IBGE, as mini e pequenas propriedades são responsáveis por cerca de 40% da produção agropecuária nacional. Ou seja, este exemplo, na verdade isso é um exemplo, este trecho tem um dado estatístico, né? 40% da produção agropecuária nacional é realizada pelas mini e pequenas propriedades. E de onde eu tirei isso? Do IBGE. Novamente, temos aqui um exemplo, temos um dado estatístico e também temos uma citação de autoridade, que seria qual? O IBGE. Ou seja, neste pequeno trecho temos as três coisas, para vocês perceberem que nem sempre aparece uma de cada vez, pode aparecer misturado. Estão vendo? E por fim,
A comparação. Bom, comparação é comparação, tá? Já nem vou explicar o que é, já vou dizendo que tipos tem. Quando se relaciona algo por meio de suas diferenças, ocorre uma comparação por diferença, ou também chamada de contraste. Agora, quando se baseia em algo comum entre dois elementos, aí nós dizemos que existe uma comparação por semelhança. Olha meu exemplo. Além das adversidades, a pesquisa torna ainda mais evidente uma característica marcante do brasileiro, o otimismo. Apesar das turbulências registradas na economia internacional, a população segue confiante com suas finanças pessoais e com as perspectivas de emprego. Inclusive, houve uma melhora no índice divulgado no mês passado, na comparação com o resultado do trimestre anterior. O Brasil caminha na direção contrária mundial e se destaca como o quarto país mais confiante do mundo, atrás apenas da Índia, Arábia Saudita e Indonésia. Certo, gente? E aí? Nesse trecho que eu acabei de ler, vocês acham que há uma comparação por diferença ou contraste ou por semelhança? E aí? O que vocês acham? Semelhança é quando você baseia-se em algo comum entre dois elementos. Existe algo comum aqui? E a diferença ou contraste quando se relaciona a algo por meio de suas diferenças. E aí? Quem pensou, melhor dizendo, que é por diferença, acertou, gente. Tá? Existe um contraste aqui. Nós estamos comparando o Brasil com outros países, certo? Apesar do assunto ser o mesmo, né? Há uma comparação com outros países. Então, existe uma diferença, certo? Nosso país não é igual aos outros, tem uma diferença. Tudo bem? E aí foi a bibliografia, de onde tirei essa breve explicação. E desejo também explicar outra coisa a vocês, gente. Com essa explicação que eu dei sobre recursos da argumentação, eu vou ler para vocês 2 pedaços de texto. E vocês vão responder aí na aula, no seu caderno, a caneta, por favor, que tipo de argumento está presente, ou que tipos de argumentos estão presentes nesses trechos, tá bom? Primeiro texto. Nos últimos dias foi noticiado que o aquecimento global ameaça seriamente as reservas de água da região do Himalaia, colocando em risco a subsistência de 1,3 bilhão de pessoas, segundo especialistas reunidos na Suécia. Em Pequim, a cidade foi maquiada e parou para os Jogos Olímpicos no país das termoelétricas. Não é preciso ir muito longe. Londrina já começa a sofrer com engarrafamentos, enquanto em cidades como São Paulo, como São Paulo, a qualidade do ar bate na estratosfera do inaceitável, com mais de 100 mil novos motoristas anualmente. Afinal, onde vamos parar? Para André Trigueiro, jornalista e autor do livro Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta de transformação, a sociedade urge por governos e soluções proativas. Sem acreditar em cidades 100% sustentáveis, o professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC do Rio de Janeiro vai além. Ser sustentável não é uma opção, capricho ou alternativa, é uma necessidade. Tudo bem? Vocês vão me dizer que tipo de recurso ou recursos de argumentação existe nesse primeiro trecho de texto. Vou ler agora o segundo e vocês vão responder da mesma maneira. Texto 2. As grandes cidades brasileiras precisam urgentemente buscar soluções para o problema da mobilidade urbana, com a consciência de que, se mantido o ritmo atual da expansão da frota de automóveis, de pouco adiantará construir viadutos e rasgar novas avenidas. Mesmo as novas linhas de metrô e ônibus tendem, digitação errada, a receber demanda de passageiros muito superior à capacidade. Na realidade, o problema da mobilidade não é
problema de exclusividade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, entre outras capitais e grandes cidades. Metrópoles como Nova York, Tóquio e Cidade do México, entre outras, enfrentam problemas semelhantes, mas com uma diferença considerável. Estão quilômetros à frente em termos de soluções alternativas, entre elas ciclovias, corredores de ônibus e malhas ferroviárias. No entanto, por mais qualificados que sejam nossos engenheiros envolvidos no desenvolvimento de alternativas, uma solução importante é buscar o envolvimento da sociedade nesse debate, tanto de associações e entidades, quanto de lideranças de bairros e da indústria como um todo. Certo, gente? Então respondo aí, tá? Após assistirem esse vídeo, ou melhor, quais são os recursos que esses dois textos apresentam, beleza? Então, brigadão e até a próxima.